Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar sobre criticidade em relação a fontes teóricas que você vai consumir, né, durante as suas jornadas de estudos por aí, né? Aqui no canal já tem vários vídeos que falam sobre estudar, como estudar de maneira mais interessante, a definição de objetivos de aprendizagem, validação do conhecimento e por aí vai. E agora eu quero focar especificamente ali na hora que você está lendo um livro, consumindo um podcast, lendo um post de blog. Mas eu vou focar nos livros que são famosos, né, escritos por pessoas que têm ali, né, notoriedade dentro da comunidade de engenharia de software, ou pelo menos eu acho que tem, enfim. Então, por que eu estou gravando aqui o episódio? Porque agora eu voltei a escutar, né, livros de engenharia de software. Eu fiquei muito tempo lendo artigos, que também é uma outra fonte teórica, e agora eu estou escutando mais livros para comparar também com os artigos e tudo mais. E aí, de vez em quando a gente pega um livro que é mais famoso, um artigo que é mais famoso, ou algo do gênero, a gente acaba de ler e muitas vezes parece que o que aquela pessoa escreveu faz muito sentido e eventualmente dá certo, né? Principalmente quando quem está escrevendo, né, falando algo do gênero, tá cheio de argumentos que parecem, obviamente, fazer sentido ali, né? Então, a minha sugestão básica é: quando você para olhar livros que falam sobre times que desenvolvem software, sobre práticas de desenvolvimento de software e tudo mais, eu já acho que é um pouco exagerado alguém falar alguma coisa como se fosse a verdade da parada, né? Então, eu, por exemplo, eu tenho uma crença forte, né, meu trabalho aqui no canal e em geral, né, dentro da área de engenharia de software, que design de código, que qualidade do software é fundamental para você conseguir evoluir o software, né, manter o software com saúde e tudo mais. É o que eu acho que tem bastante literatura que fala sobre isso, a observação da prática fala sobre isso, mas assim, não está resolvido que é desse jeito, ainda, pelo menos, né? Diferente de outras áreas da vida que você sabe que se você fizer isso vai acontecer aquilo, com software não é assim. E muitas vezes quando eu estou escutando um livro, ou lendo um livro, enfim, né, a pessoa fala assim, mas gente, isso que ela tá falando, eu não sei se funciona exatamente desse jeito, ou se é para ser assim sempre, ou algo do gênero. E tem coisas que, eventualmente, eu até acho que são equivocadas, né? Então, por exemplo, eu separei aqui alguns livros. Eu vou começar com esse daqui, ó, Microservice Patterns with Examples in Java. Eu não olhei os exemplos, porque eu escutei pelo Audible. Ali, né, é um livro extenso, acho que foram tipo 18, 19 horas. Acho que essa que era a expectativa ali do Audible. E aí dentro do livro, acho que tem várias coisas que potencialmente são interessantes, mas eu separei algumas aqui na minha mente para falar, né, que é porque a pessoa, o cara aqui, né, enfim, fala com uma certeza. Tem uma frase que ele falou: sistemas reativos performam mais do que sistemas que são escritos de maneira tradicional. E eu olhei aquilo e eu lembro que uma das entrevistas que eu fiz, quando eu tinha um blog sobre Spring, eu fiz uma entrevista, por exemplo, com um dos caras que era um dos core committers do módulo reativo do Spring, né? E aí uma das coisas que esse cara falava era assim: se você vai fazer alguma funcionalidade e vai implementá-la de maneira reativa, naturalmente, ela vai ser menos performática do que se você implementasse de maneira tradicional. Por quê? Porque, em geral, quando você utiliza uma forma reativa, você implementa alguma coisa utilizando funcionalidades reativas ali, né, em função de uma biblioteca que você está colocando, ou algo do gênero, toda aquela funcionalidade, em geral, vai ser resolvida dentro de um pool de threads, ou vai ter uma parte vai ser resolvida por uma thread para lá, uma parte vai ser resolvida por uma thread para cá, elas têm que se comunicar, e por aí vai. E, naturalmente, para fazer uma coisa, isso é mais lento do que se eu fizesse a coisa de maneira sequencial toda dentro da mesma thread ali, né? Tipo, é meio óbvio, para ser bem sincero, pelo menos quando você pensa ali na arquitetura do computador e no trabalho do software para conseguir juntar as partes que ele está resolvendo do problema. Agora, quando você vai resolver um problema, quando você quer executar 100, 200, 300 vezes essa mesma tarefa, se você implementa de maneira reativa, pode ser
que escale mais, ou seja, né, você pode atender um requisito de performance em escala e manter esse requisito, né, o tempo de resposta, por exemplo, ou algo do gênero, em um número mais saudável do que se você fizesse, né, tudo ali single-threaded, por exemplo, né, ou pode ser single-threaded ali, mas a arquitetura que você está utilizando pode conseguir, né, fazer um monte de coisa, fazer I/Os, um monte de coisa assíncrona, event loop e tal, que nem é quando você roda lá Node.js, quando você roda outras tecnologias, por exemplo. Então, assim, se você vai fazer reativo, teoricamente, para uma requisição, é mais lento. Para várias, talvez fique, e talvez escale de maneira mais saudável, porque você vai conseguir utilizar melhor os recursos do computador, já que nem sempre todas as requisições também, né, são sempre parecidas. Então tem isso, né? Você vai fazer para várias que seriam iguais, você teria que ver. Para várias, algumas que vão rodar tudo em memória, outras que vão fazer I/O e por aí vai, talvez o balanço faça escalar melhor. E no livro ele fala como se fosse mais performático. Pô, não necessariamente. Não necessariamente. Um outro exemplo desse livro aqui, né? Ele tá lá falando sobre Domain Driven Design, e aí coloca, né, que se você vai implementar, se você vai seguir, né, os direcionamentos ali do Domain Driven Design, você vai precisar usar eventos de domínio. Fala assim, ué, eu posso não querer usar nenhum evento de domínio, tá tudo certo, não tá errado não usar eventos de domínio. Outra afirmação nesse livro: desenvolver um sistema baseado na arquitetura de microserviços é melhor do que desenvolver um sistema baseado na arquitetura monolítica. E ele fala, inclusive, se eu não me engano, no livro, que vai ficar mais rápido e mais não sei o que. Eu falo assim, mas ué, como que eu vou fazer uma coisa que é distribuída, que vai ficar mais rápida para atender do que uma coisa que não é distribuída? Por que é melhor? Como assim ele pode afirmar que a parada é melhor? Eu tô sendo meio crítico? Acho que sim, mas eu acho importante, porque são afirmações que quando a gente tá lendo parece que é verdade, né? Do tipo, é melhor, então eu vou fazer desse jeito. Tipo, alguma coisa aconteceu, né? Os sistemas nascem com diferentes níveis de complexidade, pensando no problema que tem que ser resolvido, e a arquitetura, em geral, muitas vezes é a mesma ali, né? Vou dividir, se for fazer um sistema distribuído, para lá, patati patacolar. Uma outra que eu me lembro, pegando algumas que eu me lembro aqui de cabeça, né? Então, aqui ele fala também que assim, você vai ter um agregado lá, né, do Domain Driven Design, e aí quando você executar uma operação no agregado, essa execução dessa operação retorna um evento de domínio que você vai querer disparar mundo afora para que as pessoas saibam que aquele evento aconteceu, né? E aí os sistemas podem fazer coisas em função desse evento de domínio. Fala assim, por que a operação que está no agregado vai gerar? Agregado é uma classe lá, né, que supostamente é o entry point para as operações dentro de que conversam ali, né, com múltiplas entidades do sistema. E aí eu pensei, né, por que o método, a operação do agregado vai gerar um evento de domínio? O que é que o agregado tem a ver com a maneira que você propaga alterações ou coisas do gênero dentro do sistema? E se eu quiser pegar agora essa parte, né, de modelo ali mesmo, né, esses agregados, entidades e tal, e utilizar no mesmo sistema, por exemplo, sem trabalhar com eventos de domínio aí, né? Então, na minha cabeça, essa não é uma solução que eu sugeriria, pelo menos de maneira genérica. Não faria parte de mim. Do mesmo jeito, na hora que ele vai falar lá do Saga e tudo mais, né? Parecendo que você vai fazer uma coisa ótima quando você tá implementando o tal do Saga. Fala assim, velho, olha só a complexidade desse barato. Como que alguém tá dizendo que eu tenho que fazer desse jeito sempre, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, né? Acho que aqui é um exemplo, eu vou dar outros, né? Passei bastante nesse, deveria ter passado menos, inclusive. Você vem aqui no Team Topologies, né? Então, essa expressão hoje, pô, topologia de time. Ficou super famoso no mercado, né? Então você tem um Streamline Team, você tem um Platform Team, você tem um Enabling Team, tem algum outro time lá que eu não lembro agora e tudo mais. Aí você tem, né, a lei de Conway, ali inclusive já gravei vídeo aqui no canal sobre a força, né, ali
de você representar os sistemas da sua empresa, independente do sistema de software e tal, né? Mas os sistemas de trabalho, os sistemas da sua empresa de maneira similar, o jeito que a empresa se organiza e tal. E aí ele fala aqui, né, que você tem que fazer a manobra invertida de Conway, porque aí você faz com que as pessoas se organizem do jeito que os sistemas são organizados para falar de microserviço e não sei o que e tal. E aí eu fui lendo o livro e eu lembro que eu tinha muita dificuldade de falar assim, mas como assim tem que ser organizado desse jeito? Quem... Por que não... E olha aqui, né? Tem 1913 avaliações, né? E esse livro, tipo, ele é estourado total, né? Acho que todo mundo fala de topologia de time, tem que organizar e não sei o que. E aí usa as mesmas expressões ali do time, né? Times de plataforma ficaram muito famosos dentro das empresas, né? Que é aquele time que vai prover ali as tecnologias que são cross, múltiplos streamline teams, e aí os enabling teams ali, né? Que permitem que os times que estão ali na linha de frente possam evoluir, não sei o que e tal. Legal, né, pô? Não é uma sugestão ruim. Me parece até ok, me parece boa quando você tá lendo. Mas dizer que é assim que vai resolver o seu problema, confesso que... Fala assim, gente, mas tem várias outras maneiras de que a gente pode organizar a gente, que a gente pode dar contexto pra gente, que a gente pode fazer com que a pessoa se sinta mais preparada pra fazer ali o trabalho dela e tudo mais. Então, esse aqui, né, eu não lembro das frases exatas, mas é mais um desses, né? Você vai para o Clean Code, né? Tipo, uma bíblia aí pra galera que desenvolve software aqui, né? 4.827 avaliações de clientes e tudo mais. Eu lembro que quando eu tava lendo o Clean Code, eu podia até reler, pra ser bem sincero, né? Pra conseguir até lembrar mais ali das coisas. Mas eu lembro que eu lia e eu falava assim, gente, se eu não fizer isso aqui, parece que eu tô fazendo errado, né? Eu confesso que eu tenho uma certa intolerância com quem escreve alguma coisa numa área que é aberta, parecendo que resolveu ali o problema, né? Então, pô, resolveu. Você tem que fazer desse jeito, e seus métodos têm que ser desse jeito, e não sei o que, e o comentário é assim e tal. Fala assim, não conversa comigo. De novo, assim, não é porque tá desse jeito que a leitura é ruim. Acho que toda coisa que você coloca pra dentro da sua mente é saudável. Mas as leituras que afirmam coisas num campo que ainda é difícil de afirmar coisas, parecendo que é daquele jeito que você vai resolver, eu acho que gera tendência. Obviamente, né? Não é o livro que gera tendência, são as pessoas que leram, que na mente delas ali, né, aquilo virou uma coisa muito importante, e é aquele virou um movimento que virou uma tendência e tudo mais. Mas do tipo, o Clean Code é um que eu particularmente senti isso. Eu gostaria até de ler de novo pra ver se eu fosse ler agora eu sentiria ele afirmando no tom que eu senti quando eu li ele muitos anos atrás. Já no outro lado, você tem, por exemplo, o Domain Driven Design aí, né? Esse livro, né, de novo, né? Assim como os outros ali também, acho que são mais atemporais. Esse daqui eu acho super atemporal. Só que, na hora que você vai lendo o livro, óbvio que o autor, na hora que você tá lendo ali as palavras e tal, né? Ele tá deixando claro a opinião dele. Mas você sente que o estilo da escrita é um estilo muito mais propositivo do que afirmativo. Eu não sei se as palavras são essas, mas ele está escrevendo minha sugestão. Baseado na minha experiência, o que eu acho que pode funcionar é isso daqui. Uma vez que eu trabalhei num projeto ou num produto XPTO, aconteceu isso, a gente resolveu desse jeito. Então você vê que ele vai contando de um jeito que te faz refletir, mas sem necessariamente dizer que o jeito que ele está propondo, ele propõe coisas, é o melhor jeito. É o melhor jeito. Em vários cenários, né? Em vários cenários.
O tempo inteiro, Eric Evans, quando está escrevendo, me parece que é nítido na escrita, que ele sabe assim, fala, poxa, eu quero ajudar a galera, né, a lidar melhor com softwares que querem resolver problemas que são muito complexos, né, no escopo gigante e tal. Eu acho que eu tenho um bom catálogo aqui de informações, né, de experiências para compartilhar, de direcionamentos para fazer. Mas ao mesmo tempo eu sei que pode ser que tudo que eu esteja falando aqui, em algum momento não faz sentido. E eu particularmente gosto, né? E eu acho que passo a mensagem para a leitora, para o leitor, de falar assim, caramba, beleza, aqui eu tenho alguns direcionamentos, vou refletir. Ao contrário dos primeiros que eu falei ali, que parece que é assim, se eu não fizer assim, eu acho que eu estou equivocado. E aí, acho que é um bom de comparar aqui, né? Eu tô escutando esse daqui agora, sabia que esse livro era bom, né? Várias pessoas falam, mas eu nunca tinha parado para escutar, né? Então eu tô escutando esse aqui, o Building Microservices, Design Defined Grained Systems, segunda edição, ali, né? Então, eu tava ouvindo e eu mandei uma mensagem pra Anish, falando assim, velho, pô, eu escutei, né? O Microservice Patterns e tô escutando esse daqui agora. E pra mim são livros completamente diferentes, né? Falando do mesmo assunto. Por quê? Imagina isso, né? Esse cara que escreve aqui, né? Ele é muito mais famoso do que o outro, pelo menos eu acho. Ele teria muito mais espaço na mente ali da galera para afirmar coisas. E não é assim que ele faz, né? Desde o início do livro, mesmo quando ele vai falar de microserviços, né, ele deixa ali claro, por exemplo, que assim, olha, microserviços, por exemplo, eu sugiro que você utilize, né, esse sistema, essa arquitetura distribuída, quando o seu entendimento sobre o problema já está mais nítido, por exemplo. Porque ele vai te trazer múltiplas coisas difíceis de você lidar, né? Comunicação entre os processos, e aí você vai ter que conseguir fazer software que é ainda mais resiliente, tudo mais, que lida melhor com isso. Como é que você vai lidar com as falhas de rede, né? Como é que você vai lidar com um sistema que fala com outro, que fala com outro, que fala com outro, e como é que você vai lidar com essa complexidade de comunicação, né, e tudo mais. Então, assim, e ele vai evoluindo, né, ele vai falar do Saga, ele vai falar de várias coisas, ele fala de comunicação síncrona, assíncrona e tudo mais, mas, de novo, sempre de um jeito propositivo, refletindo sobre o que está fazendo, não querendo te catequizar, dizendo que achou o santo grau para fazer software ali, né? Então, eu acho isso importante, né? Eu quis gravar esse vídeo porque acho que a gente está nesse momento, tô aqui, né? Março de 2023, a gente está nesse momento importante de chat GPT, inteligências artificiais que geram um monte de coisa pra gente, e aí a gente também questiona, né? Você vê uma galera reclamando, pô, o chat GPT tá gerando o título da parada errada, o link errado, tá explicando a parada errada, como se nunca falasse sem falar, né? Que tá falando a coisa errada e tal. E aí você vê que, assim, é reflexo da vida como ela é, né? Acabei de listar aqui alguns livros que falam de coisas parecendo que eles estão certos e que tem que ser daquele jeito. Isso não fica só em livro, né? Acontece na internet afora. Já tem outros livros que falam de coisas, das coisas parecidas, inclusive, deixando claro que é uma opinião, que pode ser que mude e tudo mais. O melhor dos mundos, na minha opinião, na minha visão, obviamente, é que tanto as pessoas quanto o chat GPT, quanto os livros, deixassem de maneira muito nítida o nível de confiabilidade que a pessoa tem naquela informação que ela está passando, né? De onde vem, porque ela chegou naquilo e tudo mais. Mas eu acho que não é assim que funciona em nenhum lugar, beleza? Pelo menos não, por enquanto. Então é importante que você tenha esse senso crítico. Quanto menos você sabe de um assunto, menos você deveria acreditar no que você está lendo sobre ele. Porque, obviamente, o seu nível de alerta sobre a sua ignorância é muito menor. Você sabe de pouca coisa. E a pessoa está falando, e se você acreditar em tudo, não importa o peso ali, né, da autora ou do autor. Quanto maior o seu nível de entendimento sobre um assunto, mais você tem poder, obviamente, se você quiser acreditar no que você está lendo, porque o seu alerta para o seu nível de ignorância está mais
completo ali, né? Você ter mais nitidez sobre o que você não sabe, sobre o que você já viveu e tudo mais. Mas no final, minha recomendação sempre fica ali, né? Se você está lendo alguma coisa sobre um assunto que não foi aquela pessoa que está escrevendo, que descobriu, que criou ou algo do gênero, eu sempre teria ressalva. Então você tem, por exemplo, o livro do Domain Driven Design. Aí você vai ler o livro do Domain Driven Design da capa vermelha e o Domain Driven Design destilado, ou sei lá mais o que. Tudo vem desse. Tudo vem desse. Aqui. Esse daqui se inspira em outras pessoas da engenharia de software, como Parnas, por exemplo, quando fala de information hidden e tudo mais, né? Modularização e tal. Então, vai lendo. Lembra sempre disso. Não é porque a pessoa é famosa que ela está falando uma coisa que necessariamente faz sentido, né? Mesma coisa aqui. Eu aqui nesse vídeo, né? Estou longe de ser famoso, mas tem gente que segue aqui o canal. E não é porque eu estou falando que obviamente está certo aqui, não é porque eu escrevi uma coisa no meu e-book que está certo. Lembra sempre disso, beleza? Não leva ao pé da letra a parada. Se deixe influenciar com senso crítico. Compare fontes de informação, né? Vai refletir sobre a parada para você, de fato, né, conseguir filtrar e se direcionar da maneira mais interessante possível. Mas era isso que eu queria compartilhar hoje aqui com você, né? Desculpa aí pela voz, senti que ela estava meio baqueada, mas eu estava lendo vários e eu achei que essa era uma coisa legal de compartilhar. Era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem uma crítica construtiva, deixa um comentário aqui também, eu vou ter o maior prazer para responder. Era isso.